Junto com o meu grupo, vamos apresentar nosso trabalho final de econometria. Segundo o Ministério Público Federal, o Brasil perde cerca de 200 bilhões de reais por ano por conta da corrupção. Além disso, a ONU aponta a corrupção como um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento econômico mundial, visto que US$ 1 trilhão são gastos em subornos, enquanto cerca de 2,6 trilhões de dólares são desviados, uma soma equivalente a mais de 5% do PIB mundial. A corrupção pode ser denominada como a utilização de poderes públicos para benefícios individuais. Sua prática reflete os comportamentos éticos e morais de uma civilização. Contudo, qual o tamanho e direção de seu impacto no progresso das nações? Com essa percepção, o trabalho presente tem como objetivo responder à pergunta: como a diferença entre o grau de corrupção dos países pode influenciar esse desenvolvimento econômico? O grupo acredita que o maior entendimento sobre a maneira como é dada a relação entre essas variáveis pode jogar luz sobre um fator que vem sendo apontado como possível percalço à prosperidade econômica. Por mais que as notícias recentes apontem para a corrupção como algo definitivamente negativo para a economia dos países, estudos sobre a relação entre corrupção e alguns índices macroeconômicos que medem o desenvolvimento apontam para múltiplas direções. Pesquisas realizadas por Podbinic e Shaw apontam para uma relação positiva entre o índice de corrupção, medido pelo CPI, e o produto doméstico, medido pelo PIB per capita, sendo que o aumento de uma unidade no CPI, que corresponde ao menor nível de corrupção, levou ao aumento de 1,7% do PIB per capita. Mendes e Sepúlveda incorporaram medidas de liberdade política em um modelo que estudava a relação entre corrupção, medida por 3 índices diferentes, o ICRG, IMD e CPI, e crescimento de longo prazo, medido pelo PIB per capita, e concluíram que a relação entre essas variáveis nos países considerados não livres era pouco significativa. Por outro lado, Leff argumentou que subornos permitiriam que algumas firmas conseguissem seguir com a sua operação quando estão sob legislações mal formuladas e muito rígidas, o que poderia indicar uma relação positiva entre corrupção e o desenvolvimento. A partir da literatura, fica evidente que a relação entre corrupção e desenvolvimento econômico não é uma via de mão única e, tendo isso em mente, esse trabalho busca avançar sobre essa discussão, tentando entender melhor como essas variáveis interagem. Na tentativa de encontrar uma relação entre níveis de corrupção e crescimento do PIB, analisamos o Corruption Perception Index, introduzido pela Transparency International Organization. O CPI é um índice que varia entre 0 e 100, sendo 0 o nível de mais alta corrupção e 100 o mais baixo. O índice leva em conta, de seu cálculo, subornos, desvios de verba pública, efetividade em processos de casos de corrupção, acesso à informação e proteção legal para delatores. Para o crescimento do PIB, olhamos para o PIB per capita fornecido pela United Nations Development Programme, medido em termos de paridade do poder de compra. Como o CPI leva em conta muitos fatores mencionados anteriormente, tentamos adicionar variáveis que estivessem no termo de erro que servissem de controle para que o efeito ceteris paribus fosse observado de forma mais assertiva. Dessa forma, trouxemos para o modelo a variável Education Index, desenvolvida pelo UNDP, que leva em conta uma média de anos de escolaridade completo pelos adultos, uma expectativa para os anos de escolaridade das crianças e recebe valores entre 0 e 1. Outro quesito pertinente para o entendimento da relação do CPI com o PIB per capita foi o IDH fornecido também pelo UNDP. Por fim, resolvemos analisar se o país era considerado uma democracia forte ou não, e para isso utilizamos a escala fornecida pelo Our World in Data, que classifica como democrático aqueles países que apresentam um score acima de 6 e como não democrático abaixo desse valor. Com essas informações em mãos, criamos a DAMI, que dava conta de classificar os países como plenamente democráticos ou não. A unidade observacional do trabalho foram os países que apresentam valores para as 3 variáveis mencionadas, totalizando uma amostra de 97 países. Além disso, os dados são todos referentes a 2015. O modelo proposto tem como variável resposta o log do PIB per capita, e como variável explicativa de interesse o log do CPI, e como controle o índice de educação, IDH, e a DAMI que diz respeito à característica de democracia plena ou a falta dela. Os logaritmos foram aplicados nas variáveis mencionadas, pois a partir de um gráfico de treliça concluímos que essa forma funcional seria mais adequada para capturar a relação entre as variáveis. Ao observarmos a variável de interesse do modelo, log CPI, percebemos que ela pode estar correlacionada com variáveis do termo de erro, que explicam parte do comportamento do log PIB per capita, o que traz um problema de endogeneidade para o modelo proposto. Poderíamos pensar na trajetória histórica como sendo um fator que gera diferentes ambientes institucionais nos países, possibilitando maior ou menor desenvolvimento e criando um contexto mais ou menos propício para a prática de atitudes ilegais. Na tentativa de atacar esse problema, escolhemos como instrumentos um dos componentes do Rule of Law Index, que diz respeito à efetividade de apreensões e acusações sobre crimes cometidos, e o World Press Freedom Index, que mede índices de liberdade de imprensa nos países. Acreditamos que essas variáveis servem de instrumento para a variável de interesse, pois elas são exógenas em relação ao modelo principal e, ao mesmo tempo, são correlacionadas com o log CPI. Em primeiro lugar, o índice que mede a efetividade do sistema criminal é muito restrito e, portanto, não é uma boa proxy para o ambiente institucional do país, que, por sua vez, conversa com o PIB per capita.
A eficiência do sistema criminal não garante que a legislação esteja de acordo com uma conjuntura próspera, por exemplo, leis trabalhistas bem estruturadas, nem que essa legislação seja de fato aplicada. Sendo assim, o índice passa a ser relevante apenas após o crime ter sido cometido e fiscalizado. Ao mesmo tempo, a eficiência com que os crimes relacionados à corrupção são julgados é um fator avaliado tanto pelo CPI quanto pelo Law Index, o que sugere uma correlação entre essas duas variáveis. Em segundo e último lugar, o Press Index, referente à liberdade de imprensa, se relaciona com o CPI dado que esse leva em conta o acesso à informação, e sobre essa ideia é possível inferir que um país com menor liberdade de imprensa apresente uma menor acessibilidade nesse quesito. Ainda assim, nada impede que essa mesma economia possa apresentar crescimento. Governos autoritários, que costumam ser mais restritivos quanto à liberdade, inclusive a de imprensa, podem apresentar crescimento caso consigam alocar seus recursos em atividades muito produtivas, por exemplo, exportação de commodities. Estimamos os parâmetros da forma reduzida, e, tendo em vista que o teste White não trouxe evidências para rejeitarmos a hipótese nula, podemos concluir com 95% de confiança que o termo de erro é homocedástico. Sendo assim, o teste sobre a significância dos parâmetros estão validados e apontam que ambos os instrumentos são relevantes para o entendimento do log CPI. Como ambos são relevantes, a nossa equação de interesse está sobre-identificada. As estimativas apontam que um aumento de 1% do CPI leva a um aumento, em média, de 23% do PIB per capita, considerando cenários em que as variáveis de controle são mantidas constantes. Além disso, o teste White feito sobre esse modelo não trouxe evidências para rejeitarmos a hipótese nula com 95% de confiança, indicando que o termo de erro do modelo é homocedástico. Conclui-se então que o log CPI é relevante para o entendimento do log PIB per capita, também com 95% de confiança. A partir dos resultados obtidos, com análise de amostras de 97 países, a gente tem evidência para sustentar a hipótese de que o log do PIB per capita pode ser explicado de forma relevante pelo log do CPI quando controlamos as variáveis Education, IDH e Dummy de democracia. Ainda assim, o R ao quadrado ajustado do modelo foi igual a 94,75%, indicando que o modelo explica bastante da variabilidade do log PIB per capita. Vale ressaltar que a variância do estimador do parâmetro relacionado com o log CPI aparentemente foi alta, dado que o intervalo de confiança apresentou limites abrangentes. A causalidade por trás da correlação apresentada no modelo é um objeto de estudo que possui variadas explicações. Podemos dizer que um ambiente de negócios menos corrupto diminui os custos de transação e cria um círculo virtuoso de confiança que é transmitido para um nível de renda mais alto para o país. A literatura, ela discute constantemente quais seriam medidas capazes de mudar os níveis de corrupção nos países. Entretanto, é algo muito intrínseco no ambiente cultural daquela sociedade, sendo, portanto, um processo longo e difícil de ser alterado. O problema no qual o trabalho de entorno trata de variáveis macroeconômicas como o PIB per capita. Esse tipo de variável é muito abrangente no sentido que o produto do país depende de inúmeros fatores. Sendo assim, é possível pensar novas formas de adicionar variáveis de controle que tenham relação com o PIB per capita. Ademais, a limitação se estende da mesma forma para as variáveis instrumentais utilizadas para explicar o CPI. Buscar estudar quais seriam as variáveis a serem adicionadas com controle e instrumento são de extrema importância para a conclusão futura de um trabalho que busca aprofundar o que foi apresentado. Caso esse processo seja realizado sob um arcabouço teórico bem sustentado, esperamos que o modelo passe a ter cada vez mais aderência como se observa na realidade.